Paz do Senhor Jesus, jovens, queridas jovens, que o Senhor esteja convosco, a paz do Senhor esteja convosco. Eu quero trazer um devocional, a parte do Senhor Jesus para os nossos corações, e eu quero lhe fazer uma pergunta: será que é tão fácil? Será que você já percebeu o quão fácil é se acostumar com a presença de Deus, a ponto de não notar, não perceber quando Ele não estiver mais? Sansão, ele achava que ainda tinha a força que emanava do Senhor, mas o Senhor já tinha se retirado de Sansão. Dos discípulos, lá em Lucas 24, ele estava caminhando com o próprio Senhor Jesus ressurreto, mas eles não reconheceram o próprio Senhor ao lado deles. É isso que eu quero falar com você neste vídeo. A insensibilidade. Sansão, vamos começar por ele. Sansão, nós sabemos que Sansão era prometido a Deus, de Deus, onde ele tinha a sua força, na verdade é onde Deus tinha concedido a sua força para Sansão. E ali Sansão, nós sabemos que Sansão ele começou a viver em uma desobediência, em um ciclo de desobediência. Ele foi irresponsável espiritualmente, ele foi insensível a Deus, e mesmo assim, ele sabendo os seus princípios, sabendo que ele era prometido a Deus e tinha aquele para cumprir, ele começou a viver em uma vida de pecado, ele começou a viver insensível à voz de Deus. Ele começou a descumprir todos os princípios que Deus ele tinha estabelecido para Sansão. E como Sansão ele estava pecando e nada lhe acontecia, ele pensava: eu estou vivendo da forma que eu quero, eu estou descumprindo os princípios, eu estou fazendo aquilo que eu bem quero, mas a força ainda continua. Insensível à voz de Deus, insensível a lembrar daquilo que Deus tinha dito a ele sobre os seus princípios. E dentro dessas quebras de desobediência, de princípio, esse ciclo de desobediência, Sansão ele chega a conhecer Dalila após sair de Gaza. E ele chega àquela vila e conhece a Dalila, e Dalila, seduzida pelo dinheiro e pelas algumas outras coisas que os filisteus prometeram a ela. E Sansão se apaixona por Dalila, e nós sabemos já a história. Dalila arma todo aquele processo para Sansão, e Sansão cai. Sansão ele tenta não cair algumas vezes, mas na última tentativa de Dalila consegue o que quer. E Sansão ele entrega o porquê ele tinha aquela força, dizendo que o Senhor concedeu aquela força, mas os seus cabelos nós sabemos. E Dalila arma aquela armadilha para Sansão e passa a lâmina em seus cabelos. Sansão perde suas forças. No versículo 20 vai estar contando isso. Diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes, ou seja, sairei desta vez como das outras vezes a qual eu venci, e me sacudirei. Mas aí o texto vai terminar de uma forma tão forte, dizendo: porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Olha o nível de insensibilidade que Sansão estava tendo. A insensibilidade a ponto de não perceber quando o Senhor tinha se retirado dele. O Senhor não estava mais com ele. Os filisteus capturaram a Sansão, prenderam, humilharam, cegaram a Sansão. Aquele guerreiro a qual era o mais poderoso entre os inimigos, o mais forte, o mais temido entre os filisteus, seus inimigos. Agora chacota, objeto de escárnio, agora humilhado, chamado de palhaço para que os filisteus rissem dele, em meio à festa de vitória por ter derrotado a Sansão. Nós vemos o que a insensibilidade, que o pecado, o que a quebra de princípios, mas o que eu quero destacar aqui é a insensibilidade. O que a insensibilidade faz?
ela precede a ruína. A sua insensibilidade vai mostrar futuramente a ruína que irá acontecer, a queda. Lá em Lucas, no capítulo 24, vai estar narrando agora sobre 2 discípulos, onde eles estavam a caminhar o caminho de Emaús, e eles estavam indo para lá, comentando sobre os acontecimentos de Jerusalém. Sendo bem rápido, o Senhor tinha prometido, a promessa do Senhor de ressuscitar depois de 3 dias, depois de sua morte. E já era o 3º dia de sua morte, e nada do Senhor aparecer para os seus discípulos, para os apóstolos, para aqueles que estavam a esperar a promessa. E eles estavam lá esperando, mas as mulheres, Maria com algumas outras mulheres, foram ao sepulcro e viram, nós sabemos, 2 anjos, e o Senhor até mesmo apareceu para com elas e mandou que elas fossem anunciar que o Senhor tinha ressuscitado. E elas foram, mas os discípulos pensaram, em minha visão, que o Senhor, a qual era íntimo deles, a qual eles seguiram a Jesus em meio à sua caminhada, ao seu ministério, e o Senhor não ter aparecido para com eles para contar que ele tinha ressuscitado, mas sim contar às mulheres, e as mulheres terem que vir a eles, é a minha visão. Mas falando que eu quero falar aqui, o objetivo central que eu quero falar, né, neste devocional, é que os discípulos estavam a caminho de Emaús comentando sobre isso, e um homem chegou lá. E este homem era Jesus. O texto vai dizer no verso 15 do capítulo 24, dizendo: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E olha o que o versículo 16 vai dizer: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Nós vemos a insensibilidade dos discípulos, a qual caminhavam com Jesus, esses 2 discípulos, e não reconheceram quando o mestre estava lá. A insensibilidade a ponto de não reconhecerem, de estarem com os seus olhos como fechados para o Senhor. A não reconhecer quando o próprio mestre chegou para eles, ao lado deles, a qual remungavam, falando que o Senhor não tinha ressuscitado, e se tivesse ressuscitado não estava com eles, mostrando que tinha ressuscitado. Mas aqui já estava o Senhor com eles. O Senhor estava presente ao lado deles, e eles não reconheceram. Só foram reconhecer quando o Senhor se assentou à mesa, quando o Senhor se revelou a eles, quando o Senhor partiu o pão e sumiu. Aí eles reconheceram que era o Senhor Jesus. A insensibilidade de como Sansão não perceber que o Senhor se retirou dele, e como os discípulos que não perceberam quando o Senhor chegou. A insensibilidade. E é isso, jovens, que eu quero trazer para nós, um despertar, um ânimo para nós erguermos e sermos sensíveis ao Espírito Santo. Sermos sensíveis a ponto de não nos acostumarmos com a presença de Deus. Não. Não apenas irmos e cumprirmos um rito, um padrão de irmos aos domingos à igreja, não. Não podemos ser tão rasos assim. Não podemos ser tão superficiais a este ponto. Não podemos, não. Nós devemos ser como conta em Ezequiel 47, mais profundo, as águas a baterem aos tornozelos, aos joelhos, a cintura e a cobrir a Ezequiel. A mais profunda, a profundidade na presença de Deus. O raso não pode nos surpreender, nos dizer para nós mesmos que o raso é bom. Nós devemos nos aprofundar e sermos sensíveis, e mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E não deixar que a insensibilidade tome conta dos nossos olhos a ponto de fechá-los e não reconhecer mais o Senhor. E cumprirmos apenas meros ritos de irmos, fingirmos a adorar, somente abrir nossas bocas no meio de um louvor. Que nós venhamos buscar uma sensibilidade mais profunda com o Espírito Santo. E
sermos amigos do Espírito Santo. Que você, jovem, venha buscar mais do Senhor cada dia mais. Que nós venhamos estar profundos ao Senhor Jesus. Nós venhamos buscar a profundidade, porque o raso não pode nos satisfazer.